Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 179ª reunião plenária da 17ª legislatura, de 1º de 1 de 2017 a 31 de dezembro de 2020. A 144ª reunião plenária ordinária da 17ª legislatura, 71ª reunião plenária da 2ª sessão legislativa de 2018, 58ª reunião plenária ordinária da 2ª sessão legislativa, 10 de setembro de 2018, segunda-feira, 15h10. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da agenda legislativa. Agenda legislativa, expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária número 178. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata, que se manifestem. Aprovada. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 178. Comunicação e convites do vereador Valdecir Ribeiro de Moraes, justificando a ausência na sessão plenária ordinária do dia 29 de agosto do corrente, da Frente Parlamentar Mista do Bem-Estar Animal, informando da presidência, vice-presidência, relator e realização das reuniões ordinárias da comissão. Proposições já na agenda dos senhores vereadores. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador do grande expediente dessa sessão, vereador Luiz Miguel Chaise, bancado PDT. Vossa Excelência, vereador, tem à disposição do tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, que nos assistem pela TV Câmara, senhores que nos visitam nesta tarde, primeiramente, saudações coloradas a todos os colegas desta casa. Grenal sempre é um jogo muito importante para nós gaúchos, já que mexe com as duas maiores torcidas do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. Apenas o vexame que aconteceu ontem após o jogo, Betinho, que nem gremistas, nem colorados, vereador Pedro, queremos com que aquela violência lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, ela seja compartilhada ou seguida pelos torcedores, que aqui temos até a torcida mista, que é muito importante nós termos os nossos times. Eu, como um dos mais antigos aqui da casa, juntamente com o Pedanelli e o Dalalana, vivenciamos aqui os grandes clássicos Gaquá, Gaúcho e 14 de julho. Então, quando era lá no Gaúcho, mas sempre dentro de uma disputa bonita, de uma guerra ferrenha dentro do campo, mas, acima de tudo, a nossa cidade. E hoje, e ontem, vivenciamos aquela triste episódio, que foi aquela briga que saiu do campo e foi até os vestiários, após o jogo com a derrota do Grêmio Porto Alegrense. Esperamos e queremos crer que não aconteça mais esse episódio. Eu digo que tenho a minha preferência do futebol pelo Colorado, respeito os gremistas, minha família metade gremista, metade colorado, e eu acho que essa Câmara também, mas acima de tudo nós temos que ter um grande respeito um pelo outro, independente de
cores de time de futebol e ideologias partidárias. Senhores vereadores, os senhores devem ter visto pela imprensa, também pela matéria dos jornais da imprensa falada aqui de Passo Fundo. Quero saudar aqui o Matheus, que faz a cobertura da Rádio Irapuru, que foram muito ágeis na minha estada em Brasília, e a Câmara de Vereadores, e esses intentos, esses projetos, acho que são projetos que é muito importante e interessante para a população, mas eu acho que a Câmara de Vereadores como um todo, ela sai fortalecida. Que nós conseguimos lá em Brasília, em uma das idas a Brasília, 2 meses atrás, nós falávamos da intenção aqui de Passo Fundo de 2 projetos. O primeiro projeto era a creche, a EMEI, lá do bairro São Cristóvão, localizada em frente ao Batalhão Ambiental da Brigada Militar. Uma antiga reivindicação da cooperativa Conquista, que é dos brigadianos, dos PMs. A princípio, esta EMEI, esta creche, ela tinha uma ideia de ser construída para os filhos de funcionários de órgãos da segurança pública. Brigada, Polícia Civil, agentes penitenciários, IGP. E a gente viu que, quando colocado na imprensa para discussão, e nós também entendemos que a demanda da Grande São Cristóvão era com muitas crianças atrás de escola. Então, com isso, houve o projeto, e eu quero aqui agradecer e reiterar o bom trabalho da Secretaria de Educação, vereador Alex, vereador Ronaldo, da Secretaria de Educação do município, através do professor Edmilson Brandão, e também da Secretaria de Planejamento, que quando nós falamos a eles, que nós tínhamos um deputado de outro partido, interessado em levar em frente esses 2 projetos, Saúl. Mas o que ele nos disse lá em Brasília? Vereador, o senhor tem que trazer em tempo hábil esses 2 projetos, para que os 2 projetos, serem cadastrados junto ao CIMEC, que é a Secretaria de Projetos do Ministério da Educação. Estando esses 2 projetos cadastrados, eu serei o defensor desses 2 projetos. E nos deu um prazo até 15 de setembro, para que esses projetos estivessem em Brasília. Cheguei em Passo Fundo, me reuni com o senhor prefeito municipal, com o secretário de Educação, e em tempo hábil me entregaram os 2 projetos. Projeto para 188 crianças, da EMEI tipo 2, que vai aproximadamente um total de 1.550.000, etapa creche de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, e a etapa pré-escola de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então são para essa creche, para essa EMEI, 195 crianças. O outro projeto, colegas vereadores, é para aquelas crianças lá da escola Arlindo de Souza Matos, na Vila Matos, que tem uma escola muito bonita, pequena, mas muito bonita, que responde com os anseios daquela comunidade, daquelas crianças. Porém, educação física, atividades, na hora do recreio, essas crianças não têm para onde ir. E nos falava lá a diretora Rufa, os vereadores que são lá da São Cristóvão, nossa amiga Rosane, de que quando dá esses dias de chuva, como aconteceu esse mês passado, as crianças, elas não têm condições de sair lá fora, é barro. Então, ficamos muito felizes que
que este projeto também cadastrado no CIMEC, na terça-feira, nós nos reunimos com o deputado, que prontamente vai nos ajudar. E na quarta-feira nós fomos lá no Ministério da Educação, quais muito bem nos receberam, e esses projetos já estão cadastrados e, sem dúvida nenhuma, serão um grande feito. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença do secretário de Educação, Edmilson Brandão, do secretário adjunto Bica, que se fazem presente. Muito obrigado pela visita de vocês. Estava falando, Bica, agora mesmo estava falando aqui, na ausência dos senhores, desses dois projetos aqui, professor, que é muito importante esta união do Executivo, do Legislativo Municipal, Legislativo Federal. E a imprensa ouviu um comentário muito bonito através da imprensa, de uma emissora de rádio, dizendo que prefeito do PSB, o vereador do PDT e o deputado que está no comando para coordenar essas duas verbas para o município de Passo Fundo é um deputado do MDB. Então, lá no fundo, vereador Saul, é a população de Passo Fundo, é a união de forças. É muito importante que haja o líder da oposição buscando, em Brasília, meios para que duas obras da educação se realizem. E temos a certeza, professor Edmilson e Bica, que será, sem dúvida nenhuma, ali na frente, uma realidade para Passo Fundo. Fomos ao MEC, os projetos estão cadastrados, que era uma das exigências do deputado Alceu Moreira, e os projetos estão cadastrados. Então, com isso agora, ele imediatamente já fez o contato com o ministro-chefe da Casa Civil, Padilha, e ele deu uma das prioridades dele, o atendimento a esta demanda de Passo Fundo, do Legislativo de Passo Fundo, do bairro, da grande bairro São Cristóvão, já que as duas obras é bairro São Cristóvão, grande São Cristóvão, bairro São Cristóvão Aimei, que vai ser localizada em frente ao batalhão ambiental, e o ginásio coberto lá da escola Arlindo de Souza Matos. Portanto, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esperamos que seja realidade essas duas obras, será um grande feito para Passo Fundo, para a administração municipal, para a Secretaria de Educação, para a Secretaria que elaborou o projeto, e também para todos do Legislativo de Passo Fundo, não somente para nós que tivemos desde o início nessa frente, mas eu acho que todo o Legislativo sai fortalecido. Outro projeto que eu quero trazer aqui, e o Tchequinho não está presente, mas eu acho que o vereador Rufa poderá me auxiliar, e as perguntas e as indagações chegam em todos os gabinetes. Como está a ponte da Vila Rice? É a ponte do rio que cai, vereador Ronaldo. Todos os vereadores dessa casa, eu acho que já falaram nessa famosa ponte, já soubemos do projeto da empresa que estava fazendo, que não quis mais, que estão fazendo, contratando outra empresa. Só que a população está cansada. A população quer que resolva. Ou esta empresa ou outra, porque a famosa ponte da Rice continua. Vereador. Quero lhe parabenizar por seu grande expediente, deixar, Luiz Miguel. Falar sobre a ponte da Vila Rice, eu levei até o Ministério Público. Levei lá semana retrasada, então eu tenho que esperar, aguardar que eu iria abrir um inquérito de imediato, porque já era para estar pronta a ponte em 2017. Então fui até o Ministério Público e encaminhei. Eu vou aguardar agora o resultado. Muito obrigado, vereador Rufa. Então vamos aguardar aí. Eu acho que aquela situação da ponte da Rice faz muito tempo. Comunidade, presidente do bairro, vereadores, executivo, secretário de obras, tem feito bastante, mas querem solução.
querem solução e as perguntas, porque em todo o bairro, vereador Fernando, nós temos eleitores de vários partidos, de vários candidatos. Não existe um reduto eleitoral. Nós não somos vereadores eleitos pelo um bairro, vai cuidar daquele bairro. Então lá vem ligações para o nosso gabinete, vem ligações para todos os gabinetes, e o pessoal quer saber, tem alguma solução? Então é isso aí, foi encaminhado ao Ministério Público. Eu acho que o Executivo também, como aquela empresa largou a obra sem terminar, está fazendo o seu trabalho. Como nós somos Executivo, nós soubemos da forma cautelosa que tem que ter para contratar uma outra empresa, mas aguardamos uma solução. Falamos aqui, vereador Alex, em outra oportunidade, sobre a Presidente Vargas. E nós falamos do estreitamento da Presidente Vargas e uma pessoa me cobrou na rua: vereador, o senhor é contra a ciclovia? Não. Primeiro que eu sou favorável à ciclovia. Foi aquele debate que eu tive aqui debate no campo político, logicamente, e todo debate, eu principalmente faço uma oposição diferenciada. Eu aqui trago algumas situações que não estão de acordo, não estão adequadas, faço a indicação, faço o pedido de providência e aponto, e peço auxílio ao Executivo Municipal, para que faça esse pedido, porque não é um pedido do vereador Luiz Miguel, é daquela comunidade, é daquele bairro, é daquela vila, não é o vereador Luiz Miguel. O vereador Luiz Miguel e o seu gabinete e os demais vereadores são os vereadores que protocolam os pedidos de providência, as indicações, que fazem os projetos de lei. Não somos nós que executamos. O vereador não tapa buraco. O vereador não faz asfalto. Logicamente que a gente vê, na época de campanha, depois de campanha, muitos novos prometendo lá no bairro: vou asfaltar essa rua. O vereador não asfalta a rua. O vereador não tapa buraco. O vereador não constrói parada de ônibus. Isso é o Executivo Municipal que faz. Nós somos o elo de ligação entre o Executivo. Nós temos a Associação de Bairro Santa Helena, que eu quero dizer que o movimento comunitário, Saúl Spinelli não está aqui, que quando ele era o presidente da ANPAF, eu era o presidente da Câmara, nós aqui trabalhamos muito em conjunto, unidos. Foi na minha presidência que nós trouxemos para dentro da TV Câmara o programa das lideranças comunitárias. E existe esse movimento comunitário muito unido aqui em Passo Fundo, através do Luizinho da Valendorf e de outros líderes comunitários, está aqui o Santa Helena, o Nilson, que não ganham nada para isso, e que lá recebe o morador batendo na sua janela, batendo na sua porta, atrás de um pedido de providência, atrás de uma indicação. É tarde da noite um familiar que morre atrás de um ônibus. É o presidente do bairro, que por sua vez tem o elo de ligação com os seus partidos políticos, de qual cada um tem o seu segmento, a sua simpatia, e que também nós, legislativos, somos o elo de ligação com o Poder Legislativo. E é muito importante que façamos esse trabalho de união. Por que você torce que o governador seja um governador bom para o Estado? Nem que não seja aquele do meu partido que ganhe. Porque nós moramos no Rio Grande do Sul. Por que a gente torce que o prefeito municipal faça um bom governo? E acredito e quero crer, e não é eu que estou falando, a população de Passo Fundo, eu acho que o primeiro mandato do prefeito Luciano foi um mandato exemplar, até porque as urnas indicaram a sua aprovação com a votação expressiva que ele teve. Soubemos das dificuldades com que todas as prefeituras, a nível de Estado, a nível de Brasil, passam. Esperamos que haja uma alavancada por parte do Executivo, porque nós, como vereadores aqui, soubemos a real necessidade com que a população de Passo Fundo passa. Médicos, dentistas, asfalto, bocas de lobo entupidas,
falta de remédio, falta um monte de coisa. Estamos criticando? Não. Estamos dizendo que estamos à disposição do Executivo. O que nós podemos fazer como Legislativo para auxiliar? Não é somente para vir aqui dizer que está errado, que somos contra. Aquela oposição de antigamente já foi. Eu não posso fazer uma oposição ferrenha ao Executivo, porque eu estou fazendo uma oposição ao meu município, ao município que eu moro, ao município onde criei meus filhos, onde os meus filhos estudaram, onde os meus filhos se formaram, onde os meus netos estão sendo criados. E eu me sinto muito feliz, Fernando, quando vejo que estou participando da história de Passo Fundo, com 20 anos desta casa. Vários projetos de nossa autoria, várias indicações, vários pedidos de providência, e queremos deixar o professor Edmilson gravado, se Deus quiser e Deus vai querer, logicamente com auxílio político, que essas duas grandes obras para a educação do bairro São Cristóvão, para o município de Passo Fundo, para a atual administração, seja concluído 2019, 2020, que seja uma realidade. Demora, não é para amanhã. Mas os projetos estão lá. Então, é esse o nosso trabalho. Por isso que a gente torce. E quando eu venho nessa tribuna, até eu brinco. Prefeito, o que o senhor precisa? Qual é o auxílio que o senhor quer? A população de Passo Fundo está precisando disso, daquilo, e mais isso. Semana passada, chovia muito. Fui chamado lá na rua Vila Luísa. Tem uma obra grande lá, onde o proprietário da obra não fez um muro de contenção. Fica no alto, vem toda a chuva e leva toda aquela terra para dentro dos pátios das casas lá. Benedito Acauã. Cheguei lá com chuva e de imediato liguei para o secretário Bordim e eles, vereadores, estão mandando a pessoa responsável para fazer a devida a intimação ao proprietário da obra para que resolva. É esse trabalho que tem que ser feito. É esse trabalho que tem que ser realizado. Mas não foi o vereador Luiz Miguel, é aquela população daquela rua que está sofrendo com aquela situação. E voltando ao presidente Vargas, Alex. E o Alex veio depois de mim, o Alex é um cara muito astuto, do qual admiro muito. Quando nós falávamos em ciclovia, não sou contra a ciclovia. Eu acho que o que está acontecendo na Presidente Vargas, e eu chamei a atenção que a Presidente Vargas, quando chove, fizeram a ciclovia, estreitaram a Presidente Vargas. Mas estreitar a Presidente Vargas, não pensaram que logo ali está sendo inaugurado, e o Miquel está passando lá, olha lá, 20 minutos para tu andar 3 quadras no dia de chuva. A vereadora, a ciclovia é importante? Claro que é importante, pessoal. É muito importante. Mas nós tínhamos que fazer outras coisas. O que nós temos que resolver para o melhor fluxo dos veículos? O que tem que ser feito? Vai aí a dica. Não precisa dica. Está aí o Bica, que foi nosso colega de Segurança Pública, da Brigada Militar, secretário de Segurança Pública. A sincronização dos semáforos já melhora. A manutenção e a pavimentação das vias de acesso, aquelas secundárias, e cito aqui a Minas Gerais, a Scarpellini Guese, a Rebecker, a Leopoldo Villanova. Pessoal só vai pela Presidente Vargas, Fernando, porque as outras estão intransitáveis. Então veja bem, Alex, nós podemos ficar com a ciclovia, com certeza. Nós podemos ter a Presidente Vargas. Agora, o que a população... E eu convido os senhores, dia de chuva, vamos para a Presidente Vargas. Isso que não está inaugurado ainda, o shopping novo. E cada vez que cada um dos senhores for passar lá, estando o vereador Luiz Miguel certo que estou falando ou não, os senhores vão lembrar. Dia de chuva vocês vão lembrar. E muitos vão dizer aqui nessa tribuna, não vão dizer que eu estou certo. Cada um tem os seus motivos. Mas quando vocês passarem aí, os senhores que estão nos assistindo pela TV Câmara, quando os senhores estiverem passando o dia de chuva na Presidente Vargas, que estreitou, que ficou mais estreito por causa da ciclovia, vocês lembram desse vereador. Tem que fazer um estudo melhor. Sincronização da sinaleira. Já melhora um pouco. Mas se tivesse as vias de acesso com asfalto, melhor, ajeitado,
O pessoal nem prefere pela Presidente Vargas. Já pega Minas Gerais? Já pega a Scarpellini Guese? Vai mais rápido? Eu, do Banco do Brasil, até o Lazarete, foram mais de 20 minutos, uma tarde chuvosa. E não era às 18 horas, 17 horas. Agora analisem 18, 18h30. Então nós estamos atentos, não é uma crítica, apenas algumas dicas para que o assunto seja resolvido. Quer uma parte, vereador? Por gentileza. Quero parabenizar, vereador, por esse assunto que está levando a respeito a presidente Vargas, porque o secretário do interior, o Tunico, quando ele trabalhava comigo, a gente mediu da Scarpellini Guedes até no Boqueirão e mostrou que era mais curto, que era mais ágil, era só colocar placa, que ia sair lá no Boqueirão para acabar com aquele tumulto que tinha aqui no centro da cidade. Mas, graças a Deus, na época, o secretário entendeu que nós deveríamos abrir a 7 de setembro mais uma quadra, botar uma sinaleira para descer pela General Osório, para ir para o Boqueirão, que terminou aquele tumulto ali na Rua do Correio. Então, esse assunto é muito pertinente. A Presidente Vargas, para ligar o bairro Boqueirão, é uma barbada. Praticamente todas as ruas são duplas. E é só questão de asfaltar meia dúzia de quadra que está ruim e sinalizar lá que o povo não precisa mais passar pelo centro da cidade. Muito obrigado, vereador. Diga-se de passagem, o nosso Boqueirão está muito bem, né, dona Lalana? Nosso Boqueirão está tranquilo lá. Eu tenho vários assuntos, mas eu não vou usar os 5 minutos do partido, meu presidente. Mas eu vou ocupar esse 1 minuto e 37 para falar. Eu vou deixar os outros assuntos. Miquéia, você tem alguma coisa sobre as academias? Eu fiz um pedido de providência e eu vou solicitar aqui o auxílio dos meus colegas da base do governo, principalmente o líder da situação, para que nos ajude. Pessoal que usa as academias ao ar livre, estão pedindo socorro para o Executivo. Arrumar os materiais da academia do ar livre. Essa academia é ali no Boqueirão da Lalana, daquela situação que eu te falei lá. Então, pessoal, assim, ó, é complicado. Não é só ela que está estragada. Todas as academias ao ar livre estão estragadas. Qual a secretaria responsável? Quem é a pessoa responsável? Esqueçam que foi o vereador Luiz Miguel que pediu. Arrumem em prol da população, em prol dos usuários. E cada vez que eu passo ali fazendo a minha caminhada matinal, no Boqueirão, e o pessoal está ali, só tem um, de todos os instrumentos, só tem um arrumado. Os outros todos estragados. E aqueles que estão estragados, tem uns que já estão quase prontos para serem furtados. Então, de repente, o prefeito pede para a secretaria encarregada arrumar, já que, enquanto não furtem, a academia do ar livre, que interessante. O pessoal de Passo Fundo, de repente, não sabe usar, estraga, mas nós temos que arrumar. O Executivo tem que tomar a devida providência. Eram esses temas, senhor presidente. Parabenizamos o vereador Luiz Miguel pelo seu grande expediente. Passamos então à comunicação de líderes, com a primeira bancada inscrita sendo a bancada do PSD. Então eu peço ao primeiro secretário, o vereador Leandro Rosso, que assuma, Leandro, a mesa diretora, para que eu possa me dirigir à tribuna. Então, comunicação de líderes, primeira bancada escrita, bancada do PSD, vereador Roberto Gabriel Tozon. Boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores, todos que nos prestigiam presencialmente aqui hoje, em especial o secretário Edmilson, meu amigo Fernando Bica, Aloir Pés, o da Luz estava aqui, fugiu agora, o pessoal do CMP que está aqui também, sejam todos bem-vindos. Está aqui, não tinha te visto, da Luz, desculpa. Luiz Miguel, tratastes de um assunto que eu ia falar, que eu pretendo falar hoje, e falou muito bem. Concordo com o que tu disse. Eu peço os meus 3 minutos já de comunicação de... Concedido. Vereador, por favor.
Acho que o que aconteceu nesse final, aliás, na semana passada, né, a gente fica meio perdido agora, feriadão, não lembro que dia que foi, ia falar final de semana, foi mais do que um atentado a uma pessoa, um presidente, um candidato à presidência da República, um atentado à nossa democracia. Eu digo a isso como nós estávamos falando aqui fora, independente de quem fosse o candidato que viesse a sofrer um atentado desses, Luiz Miguel, acho que é só o reflexo da politização extrema que a gente tem vivido, dos extremismos que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Eu sou mais novo aqui da Câmara, tenho menos tempo e menos conhecimento de vida política que todos vocês aqui. Mas eu nunca tinha visto alguma coisa assim. Nós já tínhamos aí presenciado algumas mortes um tanto quanto estranhas e digamos até boas para algumas pessoas, né? Tivemos lá, no caso Celso Daniel, que todo mundo misteriosamente morreu. Tivemos um candidato à presidência da presidência da República que do nada o avião resolveu cair, né? Tivemos o Teori Zavascki, tivemos uma vereadora no Rio de Janeiro também, que foi assassinada, e para mim não interessa se foi por polícia, se foi por membro do Comando Vermelho, como falar, o que quer que seja. Acontece que essa pessoa entrou para a estatística dos 60 mil mortos do ano, e pior, mais um representante político que foi assassinado, independente de qualquer coisa, mais uma vida que foi perdida. Agora mais um candidato sofreu uma tentativa de assassinato, né? E o que embora isso seja muito preocupante, o que eu me preocupo mais, e acho que todos vão concordar comigo, é o poder que algumas pessoas, inclusive pessoas que têm o dever de formar opinião, conseguem relativizar essas coisas. É muito fácil você usar duas palavras que viraram chavão nesses últimos tempos e que caíram no esquecimento do seu real significado, que é a garantia da democracia, que é usado pelas pessoas dos mais variados partidos para justificar desde a morte de alguém, a agressão a outra pessoa, a paralisação de uma rua, é tudo para garantir a democracia. Então, na verdade, a essência da palavra e do que ela quer dizer se perdeu, virou, como eu falei, virou um chavão, foi banalizado. E outra questão, o tal famoso e tão dito discurso de ódio. Quando algumas pessoas, Alex, proferem certos absurdos, é discurso de ódio. Quando outras pessoas profanam as mesmas coisas, não é. Depende do lado que a gente está, a gente começa a tomar uma posição, e esse é o maior perigo que eu estou vendo nisso tudo, e que acabou culminando eu vi aquele vídeo, acho que algumas vezes, todos vocês devem ter visto, todos os senhores devem ter visto. Um negócio realmente pesado, violento. A pessoa, para ser capaz de dar uma facada e alguém tentar contra a vida de uma pessoa assim, tem que realmente ser muito ruim ou muito fria, né? Nada justifica um ataque, não é porque o vereador Fernando Rigon falou A, B ou C, que amanhã depois ele merece ali colher o que plantou, até porque ele não agrediu ninguém, ele pode ter falado, beleza. Agora, você partir de um discurso para um fato, para uma tentativa de homicídio, e pior, ver alguns meios de comunicação, algumas pessoas, como eu falei, formadoras de opinião. No caso da Marielle foi assim, Alex. Também, certas pessoas falando, mas foi bandido que matou porque ela defendia. É alguém que está morrendo. O Jair Bolsonaro, porque ele fala isso, fala assado. Não justifica você atentar contra a vida de alguém por causa de um posicionamento, de alguma baboseira que ele venha a falar. Nós estávamos falando, Ciro Gomes não falou que receberia um juiz na bala? Ou xingou esses dias uma desembargadora, se eu não me engano. Agora imagina, isso não dá o direito de alguém ir lá e matar as pessoas e depois atribuir a culpa ao candidato que disse, bom, provavelmente numa força de expressão, não sei o contexto, errado, mas nós temos que cuidar muito, essa tentativa de pagar muito de isento do que a gente faz, do que a gente vive, e tentar ser justo, né? E respeitando a nossa Constituição brasileira, tutelar o maior bem, o bem mais precioso que qualquer pessoa no mundo tem, que é o direito à vida, o direito à liberdade, dela falar o que ela pensa, ela ter segurança para falar o que ela pensa, e não ter que sair na rua agora. Vocês imaginam o que vai acontecer nesses próximos
dias de eleição aí. O que pode acontecer? Acho que infelizmente pode piorar tudo isso, pode polarizar mais ainda. E que fique um pouco de lição para a gente observando aqui, e como falei, acima de qualquer partido, né, de tentar politizar uma discussão dessas, como está acontecendo já, né, de ambos os lados. Que a gente seja justo e sejamos aquelas pessoas que os nossos familiares, aí, quem tem filho, que os nossos filhos acham que a gente é, né, e não aquela máscara que muitos têm. E quando convém é assim, quando não convém é assado. Por fim, como falei, tivemos um atentado à recente jovem democracia brasileira, aí, que é um pouquinho mais velha do que eu, na verdade. Espero que os ânimos não continuem se aflorando da maneira que estão, e que nós aqui também, né, tenhamos atitudes e como formadores de opinião, que todos os 21 aqui são, que a gente possa passar essa mensagem adiante, porque amanhã depois pode ser qualquer um da gente, pode ser um familiar, pode ser qualquer pessoa que discorda, e a gente pode acabar sendo vítima também, como essa pessoa foi. Leandro, seria isso. Desejo uma ótima sessão a todos. Obrigado, vereador. Devolvo a presidência dos trabalhos ao vereador Roberto Tozon. Próxima bancada inscrita, bancada do PRB, vereador Leandro Rosso. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, parabéns, Luiz Miguel. Esse parlamento permite mesmo trazer boas notícias. Cada vereador aqui representa uma parcela da cidade e não tem reduto eleitoral. Eu cito o exemplo, Eloy, que quando coordenei o bairro a bairro, então eu fiz voto em todos os lugares da cidade, né? Que bom trazer boas notícias. Mas eu quero aqui, Alex, eu quero aqui também, na questão do trânsito, Alex, que é o nosso líder do governo, a gente vê a questão da Minas Gerais, que a Scarpellini Guedes, se eu não me engano, tem uma ação da Associação de Moradores que não quer, né, Fernando, que seja asfaltado. Mas a Minas Gerais, ela estava aprovada. Vereador Ronaldo, acho que nós temos que fazer esse levantamento até para nós trazer para a comunidade lá da São Cristóvão uma explicação ou uma projeção de quando vai sair. Porque hoje o momento é a Minas Gerais, é o único recuo que tem, né? É a única via que pode desafogar a Presidente Vargas na questão do trânsito. Mas que bom, Luiz, parabéns. Parabéns mesmo. O senhor fez uma prestação de contas aqui da sua viagem a Brasília, que nós vereadores muitas vezes vamos e trouxemos boas notícias. E tem que ir mesmo, Luiz. Tem que ir trazer e comprovar. Pois quando estávamos ali na entrada, o pessoal já estava lhe agradecendo. Estava ali o Tenente Saquete, que é da área, e agradeceu o empenho e dedicação do vereador Luiz Miguel. Mas eu trago aqui quero aqui saudar também todos os diretores, Simpasso, Bic, secretário Edmilson, dizer que o gabinete da leitura ele está suspenso em respeito ao período eleitoral do momento, mas passou as eleições, nós retomamos e o senhor vai ser o primeiro convidado a participar do nosso projeto. Mas eu quero trazer aqui uma reivindicação, que é lá da São Cristóvão também, Rigon, que está impactando bastante lá na vida dos empresários, principalmente, que é o fechamento da agência do Banco do Brasil. Tchê, se você vier lá do bairro Planaltino, onde eu vim hoje, atravessar toda a Presidente Vargas para fazer um saque, eu não estou dizendo uma transação bancária, você tem que se deslocar à rodoviária ou ao Bourbon, para evitar o centro. Pois bem, eu fiz esse trajeto, meus amigos. E aqui eu não critico a rodoviária, pelo amor de Deus, mas em virtude do feriado, eu fui ali para fazer um saque, estava indisponível. Pois bem, peguei o carro, saí dali, fui ao Bourbon, também o caixa 24 horas indisponível. Então vocês imaginem o transtorno que é se você precisar ir na agência do centro. Então muitos foram transferidos lá para Veracruz, outros ali na Moron, na agência Estilo, e outros na agência central, que pega toda a comunidade de Passo Fundo, né? Então assim, Rigon, eu sei que o senhor está, para encerrar, senhor presidente, está encabeçando uma pedido de informações. Acho que nós temos que levar para a comunidade uma informação. Por que que fechou, se tem uma projeção?
Tá vindo o shopping aí? Próxima bancada, bancada de Solidariedade. Vereador Ronaldo Rosa. Boa tarde, presidente Pedro Danelli, colegas vereadores, público presente aqui no plenário. A gente fica feliz de ver a presença do público aqui hoje. Claro que a gente tem um projeto importante. Aproveito para cumprimentar aqui o Everson da Luz, presidente do Simpasso, em nome dele, todos os servidores que estão presentes aqui no plenário. Secretário Edmilson, secretário de Educação, também é uma satisfação ter a sua presença aqui na sessão. Também acredito que pelo mesmo motivo, para acompanhar aí também a votação desse projeto e além dos assuntos que foram trazidos aqui pelo vereador Luiz Miguel, assuntos importantes. Vereador, quero parabenizá-lo pelas suas ações, né, iniciativas importantes na área da educação. Tenho certeza que, como o senhor falou, sendo concretizado isso, grandes notícias para a área da educação de Passo Fundo, que é o que a gente precisa, né? Fortalecer a nossa educação, que a gente sabe que melhorando a educação, a gente melhora a vida de todo mundo. Mas, e inclusive, vereador Luiz Miguel, quero me somar aqui ao senhor, porque o senhor falava das manutenção das academias ao ar livre. E eu quero aproveitar aqui o gancho também para dizer que entendo que o município, que a administração, o vereador Saul Spinelli, deve ter sim, né? E a gente sabe que tem, mas talvez não esteja extremamente focado nessa questão da manutenção, mas deve ter uma equipe para cuidar apenas desses espaços, né? Porque muitas academias ao ar livre foram inauguradas e são espaços importantes para a comunidade que precisam ter a sua manutenção, senão perde o sentido de existir aqueles equipamentos ali. E eu encaminhei, já faz alguns meses, para as secretarias competentes, a solicitação para a repintura da rampa, que a gente conhecido como o escorregador gigante que existe no Parque da Gari, porque é um instrumento muito utilizado, principalmente pelas crianças que se divertem naquele escorregador, mas de tanto usar, né, já faz um bom período que foi inaugurado, gastou a tinta e agora está praticamente no cimento seco ali, né? Então, esses dias eu vi um piazinho descendo lá, vereador João dos Santos, vinha no embalo, chegou na parte onde não tinha tinta, o guri voou lá pro outro lado. Então tu pensa o risco, né, de um acidente ali, e é um município que tem a sua responsabilidade. Eu já falei várias vezes, estou pedindo aqui na tribuna da Câmara também, que façam a repintura da rampa lá do escorregador gigante do Parque da Gari. E também no Parque da Gari tiraram lá, não sei se foi questão de vândalos, se foi a prefeitura que retirou para alguma manutenção, a gente não teve essa informação ainda, mas também já encaminhei o pedido para que seja recolocado lá um brinquedo que, agora até me fugiu o nome, né, mas um brinquedo que é um dos mais utilizados pelas crianças lá, é isso mesmo, a tirolesa, isso mesmo, muito obrigado, vereador Alex. A tirolesa, né, que é uma graça, né, as crianças adoram aquele brinquedo, e tiraram, né, então, tiraram lá o fio, né, de aço, e também tiraram o pega-mão lá para que as crianças possam brincar. Então, que seja recolocado esse equipamento, que é muito importante. Presidente, peço os 3 minutos da comunicação de vereador, por gentileza. Concedido, vereador. Bem, queria tratar nesses 3 minutos agora de um outro assunto aqui, um assunto preocupante, talvez uma pauta que nós que estamos vivos, né, talvez a gente não gostasse de tratar, mas temos que tratar e pensar na cidade de Passo Fundo. Estamos começando a trabalhar, encaminhar algumas medidas, tentando melhorar a situação dos cemitérios aqui de Passo Fundo. Estivemos fazendo uma visita na central, que fica junto ao cemitério da Veracruz, que é o maior cemitério que nós temos na cidade, buscando algumas informações, e a situação ela é preocupante, porque no ritmo em que está, nós temos aí, em média, né, 120 sepultamentos por mês em Passo Fundo. E no ritmo em que está, se continua nessa média, daqui 2 anos, é a projeção que se faz, daqui 2 anos, nós não teremos mais cemitério aqui em Passo Fundo para sepultar mais ninguém. Se acabar os espaços em todos os cemitérios de Passo Fundo, o único que ainda existe, vereador Saul, é o cemitério Jardim da Colina, que ainda tem lá alguns espaços, mas não vai mais do que 2 anos para acabar todo o espaço que existe lá no Jardim da Colina. Então, nós estamos, inicialmente, a primeira medida que a gente está fazendo, inicialmente caminhando uma indicação ao Executivo, já fazendo esse alerta, que o Executivo possa fazer um estudo para desapropriar uma área, para que a gente possa ou ampliar algum dos cemitérios, os 8 cemitérios municipais que nós temos na cidade, ou fazer um novo cemitério aqui em Passo Fundo.
E pessoas que são da área, que entendem, dizem, olha, já estamos com a corda no pescoço, porque esse prazo de 2 anos para não ter mais espaço em cemitérios aqui em Passo Fundo é mais ou menos o prazo que leva para você poder regularizar uma área para que ali sejam sepultadas pessoas, porque precisa preparar o solo, precisa sedimentação, precisa liberação de órgãos ambientais, isso não acontece da noite para o dia. Então, estamos fazendo alerta já aqui para o Executivo, porque é um assunto que a gente não gosta de falar, mas infelizmente todos um dia terão que ser, de uma forma ou de outra, sepultados. Já pensou? Morreu um familiar da gente, aqui de Passo Fundo, e a gente tem que ir sepultar um familiar numa outra cidade, porque não tem mais espaço aqui em Passo Fundo. Aí, com certeza, ninguém vai gostar de ter que fazer isso, né? O pessoal fala muito na questão da cremação. Nós fomos ver, né, independente de questões religiosas, né, tem muitos que não fariam essa opção, mas se fizesse, que aí não precisaria espaço para sepultar, mas um processo mais simples hoje de cremação custa em torno de R$3.000. Isso está muito distante da grande maioria da população. Então, a cremação ainda é algo que a gente vai poder realmente ter como benefício daqui a alguns anos, quando a população tiver acesso, né, a esse processo. Hoje, R$3.000, a grande maioria da população não tem. Então, tem que sepultar mesmo da forma tradicional que é feita até hoje. Então, estamos encaminhando esse pedido para o Executivo, mas nós vamos, com certeza, também abordar outros assuntos aí nessa área, porque tem muita coisa para ser feita. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima bancada do PSB. PSB. Vereador Gleison. Quero cumprimentar o nosso presidente Pedro Danelli, demais colegas vereadores, telespectadores que nos acompanham através da TV Câmara, nossos amigos também que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, em especial também na sessão de hoje, os representantes da Simpasso, através do nosso amigo da Luz, secretário Edmilson, secretário da Educação, nossos queridos professores da rede municipal, juntamente com diretores aqui presentes, tratando, esperando, aguardando o projeto que estaremos votando hoje na ordem do dia. Sejam bem-vindos à sessão. A gente sabe que não é esporadicamente que vocês nos acompanham durante as sessões, independente ou não de termos pautas ligadas à educação, vocês sempre estão aqui presentes, elogiando, nos cobrando, comentando o que pode ser melhorado muitas vezes. Então, isso sim, isso é digno. A gente vem aqui muitas vezes e comenta que a crítica, todo o elogio sempre é bem-vindo, mas propriamente de quem nos acompanham diariamente, como vocês, quadro de professores, através do Simpasso, sempre presente, sempre participativo durante as sessões. Isso a gente tem que deixar aqui bem detalhado para todo mundo que escuta, porque realmente vocês não estão aqui para passeio, simplesmente para mostrar presença na sessão, e sim para, de fato, buscar avanços, buscar melhorias na nossa educação municipal, que, aliás, é uma das melhores, eu sempre repito aqui. Temos evoluindo, né, secretário? Temos muitas coisas ainda que a gente vem conversando, que podemos ainda agregar, sempre para o lado positivo, mas muitas situações eu já mencionei aqui nessa tribuna, que não deixa nada desejado que uma escola particular que nós temos na nossa cidade, e isso é muito pela ajuda, pelo incentivo, pela dedicação de cada uma de vocês aqui presentes. Dito isto, estávamos vindo agora há pouco pela Câmara, continuo nesse assunto ligado à educação, porque a gente, sem citar nomes, querendo ou não, estamos às vésperas de eleições a nível federal e a nível de Estado também, né, colegas vereadores? Então, por favor, presidente, 5 minutos, urgente e importante, liderança PSB. Concedido, vereador. Obrigado, presidente. E, vindo o vereador Valdecir até a Câmara, acabei encontrando e nos deparando com algumas pessoas ligadas a igrejas evangélicas, vereador Ronaldo Rosa, mas que nos deram esse informativo, esse jornal, e justamente, colegas vereadores, telespectadores,
E que bom que justamente deu o encontro dos nobres professores estarem aqui presentes. Se me permita, o nosso amigo da técnica da TV Câmara, que postasse esse título, que diz muito bem o que nós estamos vivenciando. E somente a partir desse título, nós podemos realmente mudar. Ainda há esperança da luz. Mas, se vocês olharem, é através desse título. Eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra saída que requer atenção, vereador Colucci, que é ligada à educação. É ligada à educação. Então, a gente pode vir aqui, debater uma série de melhorias, uma série de avanços que a gente tem que crescer como país, mas esse é um tema apropriado. Esse é um tema apropriado. Não há perspectiva de melhorias, principalmente agora para os nossos alunos, para as nossas crianças, a gente que trabalha com crianças, vereador João dos Santos, a gente sabe muito bem. Então, quero aqui, mais uma vez, dar o incentivo. O nosso gabinete está sempre à disposição. Tivemos também, recentemente, um encontro, uma formação também com pais, com crianças deficientes também, que vocês estiveram também participando, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A gente vê isso, a gente vem observando o quanto é importante para os pais a inclusão de um filho com deficiência. A gente que é pai, vocês que são mães, que são pais também, sabem muito bem. Então, todo é um processo de grão em grão, desde pequenininho até jovem e, posteriormente, até a vida adulta. Então, a gente precisa, sim, parar de pensarmos em encher os nossos bolsos através de maneiras ilícitas, vereador Fernando Rigon, sempre querendo ter vantagem em tudo, no dia a dia, por mais simples que seja, e focarmos especialmente na educação. Caso contrário, pode colocar qualquer nome como presidente desse nosso país, não vai resolver. Então, eu acho que vamos usar e vamos ter um bom senso de realmente agora, no próximo mês, que se aproxima, de fazer a nossa parte, fazer pelo nosso melhor, que realmente a gente vai ter, sim, avanços, mas inicia-se através de uma boa educação, de um plano voltado para a educação. Caso contrário, eu não vejo muita luz no fim desse túnel. Dito isso, os colegas, quem nos acompanham, quero dar um seguimento. O vereador Leandro Rosso está presidindo agora a nossa sessão nesse momento, e eu acompanhei a fala atentamente do meu colega no que diz respeito sobre a dificuldade dos saques eletrônicos na agência vinculada ao Banco do Brasil. E eu também tenho uma ressalva, uma importante crítica também para se fazer, porque a gente está encontrando esse mesmo problema, vereador Rafael Colucci, principalmente na São Cristóvão, no que diz respeito ao Banco Banrisul. Realmente, vocês têm que estar preparados de segunda a sexta, não esperam, não deixem para o final de semana. Não deixem para o final de semana, porque vão acabar batendo com a cara na porta e vão ter que se deslocar até uma região central, mas agora há pouco o nosso colega vereador Colucci falou que está parelho nas agências do Banrisul, vereador Paulo Neckley. Então, fica bem complicado. Então, deixo aqui também essa minha reivindicação, essa minha crítica vinculada a essa questão dos saques nos finais de semana. Aproveitem de segunda a sexta. Então, agora há pouco também passei justamente por uma agência do próprio Banrisul e a gente encontra uma série de situações. Vereador Paulo Neckley, Vossa Excelência, que é o autor da lei do tempo determinado para a espera dos caixas eletrônicos, ali na fila também, vereador Rufa, e é impressionante. O pessoal continua desrespeitando, principalmente as pessoas idosas. Então, é algo assim que a gente tem que cobrar, é lei. Eles têm sim que ter esse comprometimento, tem que ter o mínimo de respeito possível, vereador Eloy, e isso a gente não vem vendo diariamente. Então, temos sim, não apenas para colher informações, porque a gente vê, é nítido isso em todas as agências, a gente depara com situações como essa, temos que vir aqui sim e colocar literalmente cada ponto no seu devido lugar. E para encerrar, quero destacar também, vereador Rufa, algumas melhorias no que diz respeito à questão lá do nosso bairro São Cristóvão. Não é apenas nas mudanças de vias que estão acontecendo, mas já foi também colocado um asfalto em 2 ruas laterais, as nossas principais
do bairro São Cristóvão, que é no antigo Clube Industrial, agora a Escolinha Bom Pastor, e também na Rua da Brigada Militar, vindo o melhor fluxo, o melhor desenvolvimento do trânsito naquela localidade. Por hoje era isso, senhor presidente. Muito obrigado, a atenção de todos. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, bancada do MDB. Vereador Eloy. Convido o vereador Roberto para assumir a presidência. Ótimo. O Colusso tem que ir lá também. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, demais telespectadores, TV Câmara, canal 16. Quero cumprimentar os nossos amigos e secretários que aqui se encontram, o da Luz, nosso presidente do sindicato, o secretário de Educação, Ednilson, o nosso secretário Bica e demais, a imprensa local, nosso sempre vereador Edson Nunes, nosso secretário. Esse final de semana, a página no Jornal da Imprensa aqui da nossa cidade tem um noticiário que Marau, considerado a cidade mais limpa do Brasil. Uma cidade, através do Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Marau, de acordo com vários critérios, critério do proporcional ao tamanho da cidade, o número de habitantes, é a cidade que abrange o maior espaço feito a limpeza, recolhido o lixo sólido, é a cidade que gasta menos, com isso não tem desperdício do dinheiro público, a comunidade colabora, e o importante é que do estado do Rio Grande do Sul, 3 cidades, nas 6 cidades mais limpas do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, 3 cidades. A gente como gaúcho, né, vereador Ronaldinho, fica feliz com essas notícias, pois com isso está trazendo economia e está trazendo emprego e também está diminuindo a poluição do planeta. Também quero cumprimentar minha parenta Regina, que se encontra na casa. Então, o prefeito de Marau, Yuri Kurtz, e a comunidade de Marau estão de parabéns. Espero que as outras cidades também estejam com um índice bom, que possam fazer com que nas próximas pesquisas estejam também melhor colocadas. Um forte abraço, fiquem com Deus. Próxima bancada inscrita, a bancada do PSDB, vereador Luiz Fernando Rigon. Boa tarde, colegas vereadores, presidente do exercício, Betinho Tozon. Parabenizar inicialmente ao colega Luiz Miguel, seu grande expediente. Luiz Miguel, o tema da presidente Vargas, do trânsito, acho que foi em março ou abril, eu fiz um grande expediente falando exclusivamente do trânsito da presidente Vargas. E principalmente questão do tempo, percurso ali próximo ao Cecília de Costa. E a tendência, além do shopping, né, são 2 novas sinaleiras que vamos ter ali, né, na Leopoldo Vila Nova, Presidente Vargas, Leopoldo Vila Nova, e na Presidente Vargas com o Albino Lazarete. Então, se está ruim, vai piorar mais ainda. Então, a gente apontou soluções, conversou, mas é um pacote fechado. A Secretaria de Segurança já fez o que ela entende como correto e não vai mudar isso. Vereador Leandro Rosso, em relação ao Banco do Brasil, né, eu já tive contato com a Superintendência do Banco do Brasil aqui de Passo Fundo.
já elaboramos um ofício, só não encaminhamos ainda, porque estamos na dependência dos números que a gente quer apresentar. E esses números a gente pediu para a Secretaria de Finanças da Prefeitura. Provavelmente essa semana nós vamos obter o retorno. Que a gente quer colocar os números reais, a importância da região de São Cristóvão, a grande São Cristóvão, que não podemos ficar sem uma agência bancária. Eu sou cliente do Banco do Brasil há 32 anos e hoje a dificuldade que nós temos hoje é deslocar o centro. Então, se nós temos esse grande problema do centro de não ter estacionamento, ficou mais complicado ainda por não termos a nossa agência do Banco do Brasil da São Cristóvão. Então, estaremos encaminhando um ofício. A superintendência entende que isso aí é um assunto que tem que ser feito com a direção do Banco do Brasil, é uma decisão que veio de lá. E nós estaremos encaminhando um ofício, então, à direção-geral do Banco do Brasil. Queremos aqui cumprimentar o nosso amigo Marcelo Albuquerque. Infelizmente, questão de saúde, ontem não pudemos estar presente lá no encerramento do rodeio cultural da Rádio Planalto, mas a gente sabe do sucesso que foi. Nosso assessor Clédson Bastos esteve nos representando lá. Parabéns e que continue. Ano que vem estaremos presentes. Senhores vereadores, venho trazer na data de hoje uma data que a gente podia comemorar, né? Consegue, vereador, 5 minutos do jeito importante do PSDB? Concedido, vereador. Comemorar a nossa vitória ontem no Grenal, teríamos várias coisas para comemorar, mas infelizmente hoje uma data que nós temos que pensar. Hoje é o dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Setembro Amarelo, e dentro desse está hoje, dia 10 de setembro, o Dia Mundial. Essa data é destinada a voltarmos nossa atenção ao suicídio. Conscientizar as pessoas desse problema tão grave, que tira tantas vidas. Gente que perdeu ano passado uma colega de trabalho, vítima de suicídio, que perdemos, né, Maiara? Pessoas bem ligadas a nós, pessoa jovem também, vítima de suicídio. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano no mundo. De acordo com a OMS, os casos de suicídio estão associados a distúrbios mentais, transtorno de humor com depressão. Geralmente, pessoas que nunca procuraram um profissional da área de saúde. Principal, no Brasil, uma pessoa comete suicídio a cada 45 minutos. Miquel, quer colocar um cartazinho que já vamos falar sobre isso. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. No Brasil, o suicídio é a quarta causa mais comum de morte entre os jovens. Falar de suicídio é importante. É uma questão de saúde pública e extremamente necessário. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, presta um apoio emocional gratuitamente, 24 horas por dia, de forma anônima e sigilosa. O atendimento é feito pelo telefone 188. Importante deixarmos de lado os dados e pensarmos como pessoa, como cidadão que somos. Quem não tem ou teve alguém próximo, amigo, parente, vizinho, colega de trabalho que cometeu suicídio? E depois que isso acontece, nos perguntamos, por quê? Ele ou ela fez isso. Onde eu estava que não notei nada e não dei a devida importância para aqueles comentários, tais como, eu não aguento viver, um dia vou me matar, eu não presto para nada. São tantas as pistas que eles nos dão e que não mais do que um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Por isso, vamos sim fazer a nossa parte como cidadão, como amigo, estender a mão e o nosso apoio para aqueles que, por algum motivo, não conseguem superar as dificuldades, evitar que cometam o pior dos atos, que é tirar a própria vida. Vamos, a partir de agora, com essa campanha de Setembro Amarelo, rever nossas atitudes,
perante a sociedade e a família, de como podemos fazer a diferença na vida daquele que só precisa de um ombro amigo. Agora, em setembro, do dia 15, esse é o cartaz, participe do Encontro Estadual de Prevenção ao Suicídio, promovido pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a UME, a União Municipal Espírita de Passo Fundo, também é patrocinador desse evento. Esse evento é dia 15 de setembro, às 14 horas, no centro de evento da UPF. Tem os palestrantes confirmados: César Jeremia, José Luiz Terra, que é o juiz federal, João Alessandro Miller e Emanuel Buch, escritores do livro Fé na Vida. Está aí o cartaz. A gente que teve já, não familiar, mas pessoas próximas, colegas de trabalho, como eu falei, eles dão sim sinal de que vão cometer o suicídio. Geralmente são pessoas um pouco mais depressivas, pessoas que se isolam e sempre, como eu disse, falam alguma coisa, sempre dão um indicativo. Temos que levar isso mais a sério. Isso sem considerarmos de que, como foi falado aqui, algumas religiões, principalmente a doutrina espírita, entende que não há fim na vida, né? As pessoas querem dar um fim no problema e muitas vezes estão adquirindo outros. Independente da cultura, do credo de cada um, vamos fazer a nossa parte. Vamos, nesse mês, divulgarmos, vamos compartilharmos o assunto do Setembro Amarelo, principalmente esse dia de hoje, que não é dia de comemorar, né? É um dia triste, que é o dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Nos deixa pensativo, nos deixa às vezes sem palavra, que muito atinge os jovens, pessoas ainda com a plenitude do trabalho, a plenitude de vida. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Próxima bancada inscrita, a bancada do DEM. Vereador Rafael Colucci. Senhor presidente, uma questão de ordem. Sim, vereador. Eu já falei com o presidente Pedanelli, então logo termina a comunicação de líderes, para que seja adiantada a nossa ordem do dia, já que todos os convidados estão aí, o senhor secretário de Educação, secretário adjunto e mais professores, para a prestação do único projeto da ordem do dia. Então, se a mesa diretora pudesse deliberar, eu agradeceria também, porque eu tenho uma viagem para fazer. Será aceito o pedido, vereador, até porque estamos quase na hora mesmo de começar a ordem do dia. Com a palavra, vereador Rafael Colucci. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas da mesa, os colegas vereadores, secretários, servidores que estão na casa hoje, o Simpasso. Vereador Luiz Miguel, já adianto até o meu voto, né? Eu vou votar favorável, acho importante, conversando com o vereador Alex, acho que ninguém aqui nessa casa vai ser contrário a um projeto que traz somente benefício aos servidores. Então, de antemão, concordo com adiantar a ordem do dia, já adianto o meu voto favorável. Mas olhando o que aconteceu os últimos fatos aí da política, nos assusta, nosso coronel Bica, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Quem sabe amanhã somos nós sendo atacados aqui. Eu me preocupo com isso, porque independente das diferenças políticas, religiosas, times de futebol, essas coisas a gente não pode ultrapassar a barreira e machucar alguém, ferir alguém. Acho que isso é muito sério. Isso abre a atenção da população e também dos candidatos da situação política do Brasil hoje. É óbvio e notório que as pessoas não estão contentes. E nem nós também não estamos contentes, porque nós somos políticos. Quando as pessoas falam esses políticos, nós somos políticos. E hoje nós somos eleitores também. Porque muitos de nós aqui não vamos concorrer, não vai, e alguns até vão concorrer. Por isso que eu desejei boa sorte e coragem para os colegas que colocaram os nomes.
Mas nessa a situação do Brasil, eu fico temeroso. Fico temeroso por causa que eu tenho filho, tenho família, e isso pode estar acontecendo aqui, pode acontecer semana que vem, daqui um ano. Se a pessoa não gostou de um projeto teu, ou não gostou de uma fala, ou foi contrário, vereador Rufa, a um voto seu, você está exposto, vereador Gleison. São ossos do ofício, mas a gente não pode. Solicito meus 3 minutos de comunicação de vereador. Concedido, vereador. Eu fico preocupado mesmo, porque a vida é em primeiro lugar. A vida do próximo também em primeiro lugar. Porque quem somos nós para ter o direito de tirar a vida de alguém? Olhando aqui sobre a Frente Parlamentar Mista de Bem-Estar Animal, que foi escolhida nessa casa, obviamente, por ser o proponente, ser o mais ligado, fiquei de presidente, com o vereador Meirelles ficando de vice-presidente, o vereador Márcio Patucci, o vereador Fernando Rigon e o vereador Paulo Necli compõem a frente parlamentar. Eu acho que é muito importante para essa bandeira, para essa causa, que a gente olhe lá para trás. E não tão longe assim, vereador Rufa, há 2 anos atrás. Muitas coisas avançaram, muitas coisas aconteceram, muitas coisas de boa aconteceram, com a ajuda de todos aqui dentro. O Leandrinho falou uma coisa antes, aqui ninguém é dono de reduto político, bandeira, causa. Todos aqui ajudam, porque eu tenho só um voto aqui dentro. Todos aqui ajudam. E sem a ajuda de vocês nós não conseguiríamos aprovar nada. Então a gente tem que fazer uma reflexão, porque a crítica, ela, quando ela é construtiva, ela é sempre bem-vinda. Se não quer crítica, não seja uma pessoa pública, não coloque o nome à tapa. Mas isso quando ela traz benefício, quando ela traz resultado para a comunidade. Criticar só por criticar, o papel aceita qualquer palavra, Facebook, ou sei lá o quê. Mas colocar o nome para concorrer a vereador, se eleger e vir para essa casa representar, tem que ter coragem, tem que ter disciplina para chegar lá e se eleger. Porque são só 21 que se elege. Então eu tenho certeza que não fiz tudo o que prometi, mas fiz tudo o que pude fazer, vereador Luiz Miguel. E tem tempo de trabalho ainda. E deixo a avaliação para as pessoas, principalmente aqueles que são envolvidos com a causa, para ver se valeu a pena, se não valeu, porque todos aqui têm a sua profissão. E a minha profissão não é político. Eu sou comerciante, sou corretor de imóveis e hoje estou de vereador. Amanhã posso não estar. Posso nem querer mais concorrer, Edson. Mas hoje estou. E estou grato pela população de estar aqui e poder fazer o meu trabalho. Fazer o meu melhor. Nem sempre é o que as pessoas esperam. Mas nosso sempre vereador Edson Nunes, fazer sempre o melhor. Então, agradeço aí pelo espaço, agradeço pelo companheirismo de todos e também agradeço a população pelo entendimento que tem comigo. Obrigado e boa tarde a todos. Pode ser bancado PCdoB. Vereador Alex. Presidente, colegas vereadores, secretários, ex-vereadores desta casa, saúdo a presença, grande número de servidores da nossa educação, a representação do Simpasso, a representação do CMP, que acompanha a sessão no dia de hoje. Projeto importantíssimo, que nós vamos votar logo mais, vereador Beto Tozon, que atende a uma reivindicação antiga da categoria e que, sem dúvida nenhuma, trará ainda mais democracia para o convívio escolar na escolha das direções da nossa escola, garantindo o direito
a todos os trabalhadores, a todos aqueles que assumem a difícil função que é dirigir um estabelecimento, uma escola, sendo ela do município, do estado. É sempre uma tarefa difícil, e ainda mais agora que nós vamos promover uma alteração na legislação que vai permitir àqueles profissionais, aqueles professores que assumiram em virtude de algo que não é um comum, que é a interrupção de um mandato eleitoral conquistado por aposentadoria ou por afastamento, assume um mandato tampão, vai garantir a esses profissionais, a esses professores, a garantia da disputa em igualdade de condições com os demais nas eleições seguintes. Então, parabéns, certamente esse projeto será aprovado por todos os colegas vereadores. Vereador Saúl, eu vou lhe dar a parte, pois não? Bem rapidinho, vereador Alex. Quero cumprimentar o Simpasso e os professores e integrantes das escolas que estão aí. Em nome da professora Adriana, que é a nossa diretora da escola Fredonino Chimango, né? E esse projeto construído aí pelo Executivo junto com o Simpasso contempla aí a justiça com esses professores que assumiram no mandato tampão. Muito bem, vereadorzão. Eu gostaria de solicitar os 5 minutos de comunicação do PCdoB. Mas eu queria também tratar de um tema, e não poderia deixar de tratá-lo, porque já tratei desse tema em outros momentos, em várias oportunidades, secretário Edmilson e vereador Luiz Miguel, eu vim a essa tribuna comentando que me preocupava muito o rumo que a política brasileira vinha tomando, em virtude, vereador Rufa, dos discursos de ódio, dos discursos preconceituosos, dos discursos que demonstravam o total despreparo para o embate político que essa nação está a ter. O processo eleitoral deste ano é um processo eleitoral diferente dos demais, vereador Luiz Miguel. E diferente não porque a eleição é diferente, diferente porque os desdobramentos históricos que nos levaram até esse momento foram extremamente diferentes de todos os outros. Mas é importantíssimo que nós possamos dizer, vereador Dalalana e vereador Saúl Spinelli, que nós repudiamos toda e qualquer forma de violência e desejamos, como líder do PCdoB, o pronto restabelecimento do candidato Jair Bolsonaro, que possa, sim, voltar a exercer a sua campanha com plena saúde, com o direito que a democracia brasileira dá a todos de emitir as suas opiniões, mas não podemos aqui deixar de falar que muitas coisas que aconteceram pouquinho ali atrás acabaram por nos levar a esse momento. Eu lembro, vereador Gleison, quando da vinda do ex-presidente Lula à cidade de Passo Fundo, muitos, inclusive alguns aqui neste plenário, se manifestaram a favor daquelas ações que nós denunciamos. Trancamento do livre acesso, do direito de ir e vir, pedrada, ovos, tiros. E eu disse aqui nesse microfone que hoje alguns batiam palmas, porque os agredidos eram do outro lado. Mas que num futuro nós poderíamos sofrer isso diretamente, inclusive quando nós, colegas vereadores, poderíamos estar nos deslocando para um bairro, vereador Rufa, e encontrar alguém que não concorda com aquilo que nós nos defendemos, e esta pessoa se achar no direito de fazer igual. A denúncia da violência, ela tem que ser feita sempre, independente de que lado ela venha, sempre, porque não interessa a democracia, colega Edson, não interessa a democracia a violência. A violência não nos levará a lugar nenhum. O momento é de debate, é de propostas, é de ideias, é de construir opiniões.
é de debater com a população brasileira aquilo que nós vamos fazer, aquilo que a sociedade quer fazer para que o Brasil melhore, para que as condições da vida da população melhorem. É isso que nós precisamos fazer. A violência, ela não vai trazer nada. As eleições, o processo eleitoral se faz com diálogo. Regina, da Luz, nossos representantes sindicais, Bica, professor Edmilson, professor Edson Nunes, colegas vereadores. É para isso que todos nós lutamos lá, povo brasileiro, quando derrotou a ditadura militar, para que nós pudéssemos fazer o bom debate, discutir ideias, apresentar soluções, respeitando as opiniões diferentes. Então a violência não interessa a ninguém, e certamente o Brasil conseguirá superar esse episódio e a população brasileira saberá escolher o seu melhor futuro. Obrigado, presidente. Próximo bancado PTB, vereador Esther Lalana. Senhor presidente, senhores vereadores, uma saudação a todos que estão aqui nos assistindo, em especial o pessoal da Simpasso, nosso secretário, sempre muito atencioso quando a gente vai precisar de alguma coisa na secretaria. Senhor presidente, parece que eu vou ter que lembrar o pessoal que há 15 anos atrás, quando eu dizia nessa tribuna, vereador Beto, que um dia ia vir a público tudo o que estava acontecendo nesse país, todo mundo aqui que hoje não são os mesmos vereadores, mas tive o prazer de passar por 60 vereadores aqui, e diziam que eu era louco, vereador Rufa. Quando eu falava, o dia que abrir a caixa preta da Petrobras, vocês vão descobrir o que esse governo brasileiro está fazendo com o nosso país e com o nosso povo. E descobriram. Quando começou da Petrobras, eu disse para vocês, o que esse governo está roubando, o que estão fazendo, não é nada perto do dia que abrir a caixa preta do BNDES. Demorou 2 anos, abriram a caixa preta do BNDES. E daí, vereador Alex, aí nós viemos aqui, eu que tenho o maior carinho e respeito por você, dizer que houve um golpe contra a Dilma. Pelo amor de Deus, não houve golpe contra ninguém. Apenas o Lula assinou que a Polícia Federal tinha poder de prender quem é ladrão, e a Polícia Federal prendeu quem era ladrão. A burrice foi dele assinar e dar esse poder para a Polícia Federal. Aí sim ele foi um atestado de burrice. Quer dizer, nesse país onde todo mundo pensa que ninguém pode ir preso quando rouba dinheiro público, se enganaram e fizeram uma coisa tipo, vamos agradar a Deus e todo mundo. E aí aconteceu o quê? O tiro saiu pela culatra. Agora, dizer que a nossa política é diferente esse ano, não é diferente nada. A única diferença que tem, senhor presidente, a única diferença que tem agora é que quando alguém chega no ponto de dizer que cidadão tem que ser respeitado, que policial tem que ser respeitado, quando chega num ponto que o Rio de Janeiro é inabitável mais por gente decente, é porque se perdeu a vergonha na cara. É que um governo que acabou com a escola, que acabou com a educação. Porque quando tiraram o SPB da matéria escolar, eu falo isso há 20 anos, Rufa. Agora a Rádio Irapuru fez um debate a manhã inteira, sábado. Nunca tocaram no assunto, porque a imprensa também é omissa do que falar. E esse governo acabou com o SPB, acabou com a educação moral e cívica, esse acabou com o respeito que os alunos tinham pelos professores, e criou esse bando. Daí nós criamos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que uma criança, que vocês chamam de criança, com 17 anos, mata, enche o mundo de filho e joga na creche para o cidadão cuidar, mata, estrupa, vota para presidente da República e não tem obrigação nenhuma. E eu quero aqui, senhor presidente, falar uma coisa. Se não mudar tudo nesse país, está tudo perdido. Não adianta tapar o sol com a peneira. Enquanto um policial, Coronel Bica, tem que primeiro tomar um tiro de um vagabundo para depois atirar, nós não vamos mais ir a lugar nenhum. Quando a lei do desarmamento era só para o cidadão decente, e concedido, vereador, seus 5 minutos, PTB. Enquanto não tiver direito de cidadão ser cidadão, pessoas de bem, está perdendo a guerra para as pessoas do mal, não tem mais jeito. Todo mundo sabe que aplica o conto do bilhete e não vai preso. Todo mundo sabe que se tu não pagar uma pensão alimentícia, você vai preso.
Agora todo mundo sabe que se tu roubar e se tu matar, tu não fica preso nesse país. Então tem que mudar as leis. Se não mudar as leis, não adianta nada. O cidadão de bem é o que está trancanfiado atrás de grade na sua casa. Está ao contrário, mudou o fio da meada. Senhor presidente, eu quero falar aqui a respeito hoje. Hein, vereador Saul? Não sei se a população vai conseguir me escutar. A respeito da Codepas. Os garis da Codepas e os funcionários estão enfrentando certo problema de comunicação com a empresa e a direção da Codepas. Muitos problemas. Nós temos um problema aqui, que está aqui, ó. Gari versus quantidade de container. Os garis versus a Justiça do Trabalho. Gari versus o Ministério do Trabalho. Então, os garis estão cravando uma guerra. É totalmente desumano um gari descer 400 vezes por dia, entrar e descer de uma gabina de um caminhão. Eu que sou caminhoneiro sei. Você sabe o que é subir na gabina de um caminhão com 3 degraus de escada? Você sabe o que é um gari uma hora dessa cair de ponta cabeça da gabina de um caminhão? E a Justiça do Trabalho, essa porcaria que fez o Brasil virar nessa porcaria que é a drogadição, que é tudo isso, quando começou a proibir um homem de 16 anos de idade aprender uma profissão, proibido no Brasil, por causa da Justiça do Trabalho, por causa dessa gente que não sabe nada, que nunca gerou emprego, que nunca fez nada, que passou engambelando o povo. O gari não consegue subir 400 vezes num caminhão por dia, entrar dentro da gabina e descer lá num container. E são 224 containers em Passo Fundo, vereador Saul. É desumano e eles não podem andar no estribo do caminhão. Aconteceu um acidente de um menino uma vez quebrar a perna. Vai acontecer um acidente de um menino cansado daqueles, ou uma mulher, que agora tem as mulheres trabalhando, vai cair da gabina do caminhão e vai quebrar a cabeça por causa da altura da gabina do caminhão. É desumano, não consegue trabalhar. Então que se termine esse impasse, que a direção da Codepas tenha pulso firme, tenha hombridade, chame a Justiça do Trabalho, reúna com os garis e vai resolver o problema. O problema que foi falado aqui, vereador Saul, do lixo de Passo Fundo e da limpeza que é Amaral, nós já provamos, quando a Codepas cuidava do lixo de Passo Fundo, que a cidade de Passo Fundo era limpa, que não tinha problema com gari, que não tinha problema com motorista, não tinha problema com cobrador, e a empresa era totalmente viável. Foi uma empresa totalmente salutar durante o ano de 2003, com lucros lucrativa, comprando veículos novos, não devendo nada para ninguém e com dinheiro em caixa, sem demitir nenhum funcionário, sem nada. E sem fazer nenhuma reunião. Só chamando um funcionário por um e conversando. E mostrando que a Codepas era deles e que eles precisavam ajudar. A Codepas é nossa. Depois estragaram tudo. O modelo que nós tínhamos do lixo, onde todos os aterros sanitários estavam transformados em área verde em Passo Fundo, estragaram e jogaram lixo em cima das áreas verdes. E hoje nós gastamos uma fortuna para mandar um lixo porque não temos capacidade de administrar. Falta capacidade para administrar, por isso que a empresa está do jeito que está. E ela é nossa. E nós vamos defender ela. E vamos defender os trabalhadores. E vamos defender os garis. Porque sem os garis, a cidade vira num lixedo. E isso é desumano o que a Justiça do Trabalho está fazendo. Porque a empresa joga nas costas da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho joga nas costas da empresa. E quem é que se lasca? Aqueles que fazem a limpeza para nós não estar vivendo no meio do lixo. Quem perde sempre? Aqueles que estão trabalhando. O resto que não trabalha, que está pendurado em cabide de emprego, estão vivendo de bem e jogando nas costas de um e de outro. Chega de mentira. Chega de palhaçada. Senhor presidente, quem é que está pagando esses advogados renomados do Brasil para esse cidadão desempregado que estava de peito aberto, dormindo no hotel 12 dias? Quem é que está pagando esses advogados desse cara que fez esse atentado contra o presidenciável aí? Está tudo escondido, está tudo é mentira e tudo é falsidade. Advogado gosta de dinheiro. Advogado não vai atender ninguém de graça por solidariedade. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada, bancada do PP. Vereador Rufa. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nós assistimos para o canal 16, quero parabenizar a imprensa que também está aí, o Marcelo, o Léo. Também quero parabenizar o secretário Edmilson Brandão, da presença, o secretário Edson, e ao Simpasso e ao CNP. Podem contar comigo, que eu tenho um projeto, o voto
está comigo junto. Mas, presidente, o que me traz essa tribuna é sobre o hospital, novamente, o poço artesiano. Eu quero que os colegas também prestem bem atenção, porque eu estou muito preocupado. Nós tínhamos convocado a bióloga Gabriele Machado, ali do municipal. Ela é servidora de quadro, ela é funcionária. Eu sempre digo aqui, que a gente está aqui hoje, que nem o Rafael falou, hoje nós estamos aqui, na próxima não temos aqui. Mas ela é de quadro. Daí o nosso colega lá, o diretor-geral, Roger Teixeira Borges, mandou dizendo que ela não pode vir aqui na nossa comissão, que foi feita pela comissão, que nós temos a comissão de desenvolvimento, que é o Luiz Miguel, que é o presidente, ela não pode vir aqui esclarecer umas coisas que não é cabível. Gente, o que está acontecendo? Ela é bióloga, nós estamos falando sobre o poço artesiano. Vou falar com a Secretaria de Planejamento, se eles erraram no planejamento, eu quero saber, tinha umas perguntas para fazer para a Gabriela, que ela é bióloga. Se a engenharia da prefeitura errou, a bióloga ia me explicar algumas coisas, porque não é possível nós deixar fechar o poço, colegas vereadores. Eu já estou muito preocupado, sou cobrado toda hora, por que vai ser o fechamento do poço. Eu quero aqui, o ano que vem, no final do meu mandato, de repente está aqui, quero cobrar dos colegas, dizer assim, ó, tinha que ter cautela, eu quero mostrar para vocês o custo que vai ser. Vamos pegar água da Corsã, vai ser fechado o poço, não abre mais poço, então vai ser fechado o poço. O Hospital da Cidade, o São Vicente, já foram até o Ministério Público dizer que não se pode fechar os poços. E aqui querem fechar o do municipal. Não serve a água? Eu pedi para por que não serve? Se até hoje está servindo água. Serve até hoje a água, eles estão tomando, fazem tudo. Tem uma empresa que faz, você gasta a micharia. Vai ver quando vir da Corsã o dinheiro que vai ser gasto. 50%, que nem eu falei, o cara da Corsã, 50% que é do município. Tá, mas 50% quando você gastar, 50 é 25 mil. Então eu estou muito preocupado, presidente. E daí eu vou deixar isso aqui, porque que o Roger mandou dizendo que não, a bióloga não pode vir. Ela é de quadro. O Roger é de passagem, que nem nós. Pode ser que o ano que vem está lá de secretário, não estar mais. Então a gente não pode ser ditador nas coisas, tem que se ouvir os colegas vereadores. Ela vem aqui explicar para nós, ela é bióloga, ela sabe o que está acontecendo do poço, por que a água. Eu ia fazer umas perguntas para ela da água. E ele disse que tem que ser do planejamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se foi erro de planejamento, que conserte, porque o poço não pode ser fechado no municipal. Obrigado, presidente. Próxima bancada do PDT. Tá bom. Declina, PPS declina, vamos convocar os seus vereadores para nós entrarmos na hora do dia, para votar o projeto que está na hora do dia. Senhores vereadores, só para comunicar a todos que na próxima segunda-feira a sessão da Câmara de Vereadores vai ser lá no CTG União Campeira. Portanto, segunda-feira, aliás, quarta-feira, agora à tarde, nós vamos reunir os colegas vereadores para nós definir como é que nós vamos fazer a sessão lá, vereador Luiz Miguel. É um procedimento que vem sendo feito na Semana Farroupilha, a casa aí até o CTG. O último foi lá no CTG do Aeroporto. E o próximo, então, vai ser segunda-feira, às 15 horas, lá no CTG Laló Miranda. Pois não, vereador? Uma questão de ordem, eu faço um convite à população e aos vereadores também. Quarta-feira próxima, dia 12, nós estaremos realizando a audiência, sessão solene, em homenagem aos 90 anos da Fundação Lucas Araújo, à tarde, às 13h30, né? Já estamos nos organizando para ter a duração de 40 minutos, para cumprir rigorosamente, mas estaremos homenageando o vereador Pedro Danelli, nosso presidente, uma entidade que completa 90 anos de história e que trabalha diretamente com crianças, adolescentes e idosos. Pois não, vereador, parabéns. Dado o recado. Questão de ordem, presidente. Quero de antemão já dizer ao vereador Saul, cumprimentar ele pela sessão solene de quarta-feira. Eu estarei em viagem, estarei retornando ao assunto para chegar em tempo
na sessão do Gaúcho. Vereador Pedro. Vereador Pedro, a sugestão que eu dou para Vossa Excelência e para a mesa diretora é que, como a nossa reunião vai ser descentralizada da Câmara ao CTG, e muitos moradores e até mesmo membros das patronagens trabalham, se a mesa diretora deliberasse para fazer um pouco mais tarde. Apenas uma dica estou dando, porque Vossa Excelência e eu éramos os únicos vereadores dessa casa que estivemos na outra vez, eu não sei se o Paulo estava, lá no CTG, e nós fizemos uma reunião apenas para nós, vereadores. Não deu, como diz o vereador Paulo aqui, não deu meia dúzia. Então, que a mesa diretora, pela experiência que nós temos, visse essa situação, fizesse um contato com a comunidade, com a patronagem do CTG, qual o horário melhor para que a Câmara se reunisse? Aí, porque nós ir lá, vereador, fazer uma reunião para nós mesmos, a gente faz aqui. Eu acho, sim, vereador, eu acho que é boa a sua sugestão, até porque, vereador Paulo Neto, antes de passar para Vossa Excelência, dizer que eu acho que seria agora, segunda-feira, eu falei lá o Miranda, não, é na União Campeira. Seria, vereador Miguel, mais uma oportunidade para nós ver se, na verdade, a população participa, porque concordo com Vossa Excelência. Nós tivemos uma sessão lá no Fagundes, a outra no lá o Miranda, me parece que, e a última foi no Osório Porto. Então, se a Câmara sai daqui para ir na comunidade fazer a sessão e a comunidade não pode participar por devido ao horário ou, enfim, sei lá, os motivos, com certeza não compensa, porque como a Câmara ela vai ter mais gastos do que fazer aqui. Ela vai ter, nós vamos ter que contratar som, para colocar lá no CTG. Então, eu acredito que seja a oportunidade, colegas vereadores, para quarta-feira nós discutir isso e ver, vereador Paulo Neto, observar na segunda-feira agora nessa IC, compensa, no caso, a Câmara fazer todos os anos uma sessão fora no ICTG. Pois não? Bom, presidente, todas as sessões foram feitas fora da nossa casa aqui, da Casa do Povo, aliás, deixa eu corrigir, da Casa do Povo, realmente tinha mais assessores de vereadores do que a comunidade. Então, tomara que eu esteja errado, mas vai acontecer a mesma coisa. Sugestão do vereador Luiz Miguel. Quem sabe vamos tentar um novo horário, 17 horas. Apenas uma sugestão, porque eu sei, cada vereador vai ter direito a falar o quê? 3 minutos, como de sempre, de costume. Né? Seria essa a ideia, né? Presidente. Então fica aqui esse registro, né? E tomara que eu esteja errado. Mas vai acontecer novamente. Obrigado. Até inclusive, vereador, a gente estava pensando em fazer um projeto para constar no calendário oficial do Executivo. Não fizemos, até por causa disso, porque não adianta nós fazer um projeto ou colocar, sair da Câmara na Semana Farroupilha, no caso do CTG, se a gente não tiver o respaldo da comunidade. Então vamos aguardar. Eu acho que segunda-feira é o momento de nós definirmos isso aí, Luiz. E Vossa Excelência tem razão, presidente. Os custos são muito altos. Nós sair daqui para ele se deslocar em qualquer lugar da cidade. Tá ok, vereador. Pois não. Pois não, vereador. Também, presidente, não está descartada mais uma ideia para a mesa diretora, e nós, em outra oportunidade, dentro agora até o dia 20, nós fazermos uma reunião normal e convidar aqui todos os CTGs e a sétima região tradicionalista e todos os CTGs para que prestigiem aqui dentro da casa. Outra dica. Ótima ideia também, vereador. Bom, vamos entrar na hora do dia, às 16 horas e 55 minutos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto que consta na hora do dia. Ordem do dia, em discussão e votação. Projeto de Lei 067/2018, autoria, Poder Executivo Municipal, altera o inciso 1º e inciso 3º do artigo 2º da Lei Municipal
número 3.261, de 31 de outubro de 1997, que dispõe sobre a eleição de diretores de escolas municipais e altera o artigo 5º da Lei Municipal, número 4.943, de 25 de outubro de 2012, e dá outras providências. Com emenda redacional da CCJ, parecer da comissão. CCJ, parecer favorável. Com emenda redacional. Relator, vereador Márcio Patucci. Parecer da comissão. CCC-DH, parecer favorável. Com emenda redacional da CCJ. Relator, vereador Rafael Colucci. Nós vamos votar primeiro a emenda. Aprovada a emenda, vota-se o projeto com a emenda, mas eu acho que é só uma emenda redacional. Né? Consegue ler? Vou pedir para o primeiro secretário que leia a emenda para que os colegas vereadores e quem está nos assistindo entenda a emenda redacional desse projeto. Emenda redacional. Fica alterado a redação dada ao artigo 2º, corrigindo o numeral 3º para 5º, o qual passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O artigo 5º da Lei Municipal número 4.943, de 25 de outubro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Justificativa visa adequar a redação de acordo com a técnica legislativa. Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, vereador. Está aberta a discussão da emenda retificativa. Não tendo haver escrito, está em votação. A emenda do projeto de lei. Presidente, enquanto o pessoal vota aí na emenda desse projeto importante, que trata das eleições das nossas diretoras de escola, eu acho que é importante falar aqui aos colegas e reforçar ao público que nos assiste a importância da democracia que tem em todas as esferas e principalmente na questão educacional. Que a população valorize esta eleição que elege os nossos diretores de escola e principalmente que participe das escolas, colaborando com a gestão, junto com a diretora, os professores, os funcionários. A comunidade escolar tem a oportunidade, como poucos têm, porque isso não é a realidade em todos os estados brasileiros, de participar, de eleger o diretor, mas também de colaborar nas reuniões de pais, nas reuniões da APPs. Então, está de parabéns aí o movimento do Simpasso, que resolve essa injustiça aí através desse movimento com o Executivo, e cumprimento o professor Edmilson por esse avanço aí. Questão de ordem, senhor presidente. Estamos votando a emenda, tá, colegas vereadores? Enquanto os colegas vereadores estão votando, não atrapalhando a votação, senhor presidente, fazer aqui um negócio de utilidade, uma ordem de utilidade pública aqui, para a população lá do Boqueirão, da grande Vila Operária, Veracruz, que está surgindo uma modificação na rua Castanha da Rocha e na rua Félix Rodrigues, que vão ficar as duas com mão única, né? Então, só que a população que nos assiste já começa a se alertar sobre isso, porque a qualquer momento vai ser feito isso. Então, obrigado, senhor presidente. Aprovada a emenda. Agora vamos votar o projeto com a emenda redacional, tá, colegas? E está aberta a discussão do projeto. Por acordo, liderança, o projeto já foi discutido em todas as comissões. Está em votação o projeto com a emenda redacional.
Senhor presidente, justificativa de voto. A oposição, através do meu voto do vereador Rufa, iremos votar favorável, que entendemos a importância do projeto para Passo Fundo. Nós, vereadores, a oposição sempre tem votado os projetos bons aqui nessa legislatura. Obrigado. Tá. A oposição sempre está firme nos projetos bons aí. 3 vereadores da oposição aí. Aprovado o projeto por unanimidade dos vereadores presentes. 19 votos favoráveis e nenhum contrário. Presidente, primeiro gostaria de agradecer o voto dos colegas. A Câmara de Vereadores tem mostrado maturidade, a maturidade necessária e a responsabilidade que todos esperam desse parlamento quando vota o conjunto de matérias que tem votado. Segundo, com a aquiescência de Vossa Excelência, eu vou ter que me ausentar da sessão, pois tenho uma audiência com o Conselho da Universidade de Passo Fundo agora às 5h15. Estarei me deslocando até o PF para essa audiência. Obrigado. Ok, vereador, justificava a sua saída. Comunicação do vereador Renato Tchecker, já falou? Renato Tchecker. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde aos professores que estão na casa da tarde de hoje. Quero parabenizar aqui pelo grande expediente o vereador Luiz Miguel, que falou um pouco, o vereador Rufa, do nosso querido bairro São Cristóvão, falou do nosso shopping ali que está preste a ser concluído ali, para ser inaugurado, e que realmente já está acontecendo algumas obras, principalmente, vereador João dos Santos, em torno do shopping, que vai ser uma inovação para o nosso querido bairro São Cristóvão. A ciclovia que ali foi construída foi a pedido de todos os vereadores aqui. Eu acho que veio muito bem, porque não podemos só pensar no trânsito, quando se fala em carros, quando se fala em pedestres, temos que pensar também nos nossos ciclistas. Eu acho que ficou muito bom ali, aquele trajetório ali, do Cici até a entrada para a Planaltina, não é para andar em alta velocidade mesmo, ali é para as pessoas, tanto os pedestres como os condutores de automóveis, se cuidarem. Eu acho que aquilo ali ficou uma maravilha, eu acho que a ciclovia deu mais segurança, vereador Meirelles, para aquela região, porque ali não é para estar ultrapassando a 70, 80 por hora mesmo, ali é para andar em velocidade de 30, 40 por hora, com segurança. Então eu acho que ficou uma maravilha. Claro que a hora que a Scarpellini e Gessler ali for asfaltada, vai ficar uma maravilha também. A hora que a Minas Gerais for asfaltada, vai ficar um sucesso que nem ficou o anel viário, né? É uma maravilha quando tem o asfalto, mas isso com certeza vai vir com o tempo, essas melhorias. Pois não, vereador Meirelles? Rapidamente, vereador Tchequinho, contribuindo com o seu discurso e dizer que a cidade está evoluindo, onde cada pedestre, cada forma de se locomover na cidade tem o seu lugar adequado. Então tem a ciclovia para o ciclista, tem os automóveis, tem a motocicleta, tem o ônibus, tem os pedestres pela calçada. Nós temos que ter o lugar adequado, porque senão todo mundo entreverado, caminhando no mesmo caminho, o que vai acontecer? Vai dar acidente. Parabéns à administração por ter a visão e enxergar longe. É isso aí mesmo, nossos ciclistas viviam reclamando que realmente era perigoso de andar com as bicicletas ali, porque ninguém respeitava nada. Com essa ciclovia ficou uma maravilha. Ficou a rua mais estreita um pouquinho, mas, como eu digo, ali não é lugar de estar ultrapassando, e sim ter muito cuidado, e um cuida do outro. Tanto é que o índice de acidente, depois da ciclovia, diminuiu
e um monte, dando mais segurança para a nossa. Vereador Pedro Danelli declina. Próximo, vereador Paulo Necker. Vereador Paulo Necker, Vossa Excelência põe 3 minutos na comissão de vereadores. Meu caro presidente Pedro Danelli, colegas aqui presentes, famílias que nos acompanham pelo canal 16. Colegas vereadores, em 2011, esta casa aprovou uma lei de nossa autoria que isto vai ser, não foi tão divulgada, mas vai servir a todos os gabinetes dos vereadores. Fernando, trata-se da cobrança de débitos que os contribuintes têm com o executivo. Existe, a gente sabe das condições reais que o executivo enfrenta com relação à questão financeira. A gente sabe também que o corpo de assistentes sociais do município também é reduzido, meu caro vereador João. A gente sabe tudo isso aí. Mas nós sabemos também que existem milhares e milhares de contribuintes que estão em dívida com o erário público. Então, esta casa resolveu apresentar um projeto e, na época, o vereador Rufa foi aprovado de forma unânime, né, criando uma comissão permanente de assistentes sociais que cada gabinete ou lá mesmo no executivo, as pessoas que estão sendo executadas abram um processo administrativo para que esta comissão vá ou chame o contribuinte até para discutir o assunto. Porque se alguém deve, não deve por querer dever. Deve por motivo de doença, deve por motivo de desemprego, deve por N situações. Por isso que ele não acertou o débito com o município. Então, colegas vereadores, é a lei número 4.805. A assessoria de cada gabinete dos senhores vereadores pode utilizar essa lei, fazer um requerimento e enviar ao executivo para que essa comissão passe a analisar caso a caso, antes de executar o contribuinte que está devendo. Obrigado, presidente. Próximo vereador. Vereador Edson. Declina. Próximo, vereador João dos Santos. Declina. Márcio Patucci. Ausente. Justicada. Luiz Miguel. Ausente. Próximo, Luiz Rigon da Silva. Declina. Leandro Rosso. Declina. João Eloy da Costa. Ausente. Igrecio Consalter. Declina. Pauta, senhores vereadores. Pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto que consta na pauta. Pauta. Em discussão prévia única. Projeto de Lei 085/2018, autoria do Poder Executivo Municipal. Altera o artigo 16 da Lei Municipal 4.148, de 20 de julho de 2004, e acrescenta o artigo 16A na referida norma, que dispõe sobre o Conselho Tutelar e dá outras providências. Está aberta a discussão para discussão do projeto que consta na pauta. Por acordo de vereadores, será discutido nas comissões. Não tendo mais vereadores inscritos para se manifestar nessa sessão,
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão solene em homenagem aos 90 anos da Fundação Beneficente Lucas Araújo, a realizar-se dia 12 de setembro do corrente às 13h30.